Galera, beleza? Stan na área, canal Enciclopédia da Bola. Essa é a nossa seção Títulos Históricos, onde contaremos histórias aí sobre grandes conquistas de clubes e seleções aqui da América do Sul. E nesse primeiro vídeo falaremos sobre a Copa do Mundo de 1930, primeira edição do torneio, que foi conquistada pela seleção do Uruguai. Também é meu primeiro vídeo sem óculos, mas isso pouco importa. Antes de tudo, pedir aquele apoio de sempre para vocês, curtir esse vídeo aqui embaixo, se inscrever no canal caso ainda não esteja inscrito. Pode parecer pouco ali, apertar dois botões, mas para nós conta muito, ajuda muito. Se tratando então da primeira edição da Copa do Mundo, vamos dar uma resumida aí na criação da competição. Ali nos anos de 1920, o principal torneio entre seleções eram as Olimpíadas, o futebol nos Jogos Olímpicos. A própria FIFA reconhecia isso, mas reconhecia como um campeonato a nível amador. E desde a sua fundação, a FIFA já tentava criar um torneio fora das Olimpíadas, um torneio à parte ali, até para ajudar no crescimento profissional e popular do futebol. E em 1928, o presidente da FIFA na época, o lendário Jules Rimet, anunciou então a criação da Copa do Mundo, que teria sua primeira edição em 1930. Em 1929 foi definida a sede, o Uruguai, por dois motivos. A seleção do Uruguai era a atual bicampeã olímpica, faturou ouro ali nas Olimpíadas de 1924 e 1928, e também porque em 1930 o Uruguai estaria comemorando o centenário da sua independência. Então a seleção uruguaia já largava para a Copa do Mundo como favorita a vencer. Vamos falar então dos participantes daquela Copa. Essa Copa foi a única Copa que não teve um sistema de eliminatórias. Na época, todas as seleções que eram filiadas à FIFA foram convidadas a participar. A FIFA mandou ali, galera, vai rolar uma Copa do Mundo, quem quiser pode chegar. Porém, as seleções da Europa não tiveram interesse em participar da Copa do Mundo. Afinal, naquela época, não haviam ali os jatinhos fretados. A viagem tinha que ser de navio, durava dias, e ainda tinha o lance ali deles ficarem ausentes dos clubes por muito tempo, né? Também os clubes naquela época não nadavam no dinheiro, que nem hoje em dia, então eles não podiam ficar tanto tempo assim fora. Após várias intervenções, inclusive do próprio Jules Rimet, 4 seleções europeias aceitaram participar. E por outro lado, devido à proximidade, as seleções das Américas vieram em peso. Da América do Sul veio a Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai, Peru e, claro, o anfitrião Uruguai. Da América do Norte ainda vieram os Estados Unidos e o México. E as 4 seleções europeias foram a Bélgica, França, Iugoslávia e a Romênia. Se tratando de uma Copa aqui na América do Sul, vamos falar também dos estádios que foram utilizados. Foram 3 no total, todos na capital Montevidéu. O estádio mais usado foi o Estádio Centenário, que recebeu 10 dos 18 jogos. O estádio foi construído especialmente para a Copa do Mundo, inclusive foi construído às pressas. Recebeu esse nome, claro, em homenagem à independência do Uruguai. O estádio pertence ao estado, é onde joga a seleção uruguaia, e por muitos anos o Peñarol mandou seus jogos lá, e também outros clubes, quando jogam partidas internacionais, costumam utilizar o Centenário. O estádio foi apelidado de Templo do Futebol por ninguém menos que o próprio Jules Rimet. A princípio ele deveria ter sido o único estádio da Copa do Mundo, mas devido a atrasos na construção, outros 2 foram usados. O estádio Gran Parque Central, ou só Parque Central, que é a casa do Nacional, clube tradicional aí do Uruguai. Inclusive, o Nacional foi o clube que mais cedeu jogadores à seleção uruguaia, foram 9. O Parque Central era o principal estádio do país até a construção do Centenário, recebeu um total de 6 jogos da Copa. E o estádio Pocitos, que era então a casa do Peñarol, recebeu 2 jogos da Copa do Mundo. Entre esses jogos, um dos jogos que abriu a Copa do Mundo, como a gente vai ver aí mais pra frente. O Pocitos atualmente não existe mais, foi demolido ali entre 1937 e 1946. Vamos falar dos árbitros também, mas sem se estender muito, afinal nosso negócio aqui é futebol jogado mesmo. Os árbitros, em sua maioria, também eram sul-americanos, 10 dos 15 árbitros. Entre eles havia um brasileiro, Gilberto de Almeida Rego. E um fato curioso é que o Ulisses Salcedo, técnico da Bolívia, ele atuou nessa Copa do Mundo também como árbitro e assistente. Ou seja, teve função tripla na Copa do Mundo, uma coisa inimaginável hoje em dia. Coisas, né, da época. Feito isso, então, vamos para a competição. A primeira fase, então, foi uma fase de grupos, 4 grupos definidos por sorteio. Como havia um número ímpar de equipes, 13, o primeiro grupo teve 4 seleções e os demais grupos tiveram 3 cada um. No sistema todos contra todos, turno único, pontuação da época, 2 pontos para vitória, 1 empate, 0 derrota. O primeiro colocado de cada grupo passaria para a próxima fase. E em caso de empates por pontos, critérios de desempate que a gente vai ver ali quando acontecer. No grupo 1 estava a Argentina, Chile, França e México. Talvez tenha sido o grupo mais disputado da Copa. A primeira partida foi uma das partidas que abriu a Copa do Mundo no dia 13 de julho, em que a França venceu o México por 4-1 no estádio Pocitos. Nesse jogo aconteceu o primeiro gol da história das Copas do Mundo, marcada pelo francês Lucien Lohan. A Argentina venceu a França no segundo jogo por 1-0, o Chile venceu o México por 3-0 e depois a França por 1-0, complicando a situação ali para a França. A Argentina venceu o México por 6-3,
Nesse jogo aconteceu um hat-trick do Guilherme Stabile, o primeiro sul-americano a marcar hat-tricks em Copas do Mundo, mas não foi o primeiro hat-trick definitivo, que a gente vai ver depois, mais pra frente. No jogo decisivo do grupo, a Argentina venceu o Chile por 3-1, mais 2 gols do Stabile, e assim a Argentina terminou classificada. O grupo 2, então, era o grupo do nosso Brasilzão. Brasil, Bolívia e Iugoslávia. O Brasil estreou perdendo para a Iugoslávia, no Parque Central, por 2-1. Nesse jogo aconteceu o primeiro gol brasileiro da história das Copas, marcado pelo atacante Preguinho, grande ídolo do Fluminense. A Iugoslávia depois goleou a Bolívia por 4-0. O Brasil também goleou a Bolívia por 4-0, mais 2 gols do Preguinho, mas não foi o suficiente. A Iugoslávia acabou então com 2 vitórias, classificada para a próxima fase, e o Brasil, na sua primeira participação em Copas do Mundo, ficou ali na primeira fase. Outro destaque dessa seleção brasileira, além do Preguinho, foi o meia Fausto dos Santos, na época jogador do Vasco da Gama. Essa seleção ficou marcada ali por uma briga entre as federações de Rio de Janeiro e São Paulo. Naquela época, os jogadores convocados para a seleção vinham desses dois estados, de clubes desses dois estados, mas devido a essa briga, a seleção que foi para essa Copa foi uma seleção exclusivamente carioca, apenas de clubes do Rio de Janeiro. A única exceção foi o atacante Araquém, que jogava na época no Santos, mas ele já estava em vias de sair do clube, então por isso que ele foi convocado. No grupo 3, era o grupo do anfitrião, Uruguai, Peru e Romênia. No primeiro jogo do grupo, a Romênia venceu o Peru por 3-1. Nesse jogo aconteceu a primeira expulsão das Copas do Mundo, o peruano Plácido Galindo. Naquela época não haviam ainda cartões, era apenas expulsão direto e também não havia suspensão. Então o Galindo jogou normalmente a segunda partida do grupo. A segunda partida foi a estreia do Uruguai, finalmente estreava na Copa do Mundo em 17 de julho. Nessa partida então aconteceu ali uma cerimônia de abertura e também homenagens ao centenário da independência uruguaia. No estádio Centenário, o Uruguai venceu o Peru por 1-0, um gol do Héctor Castro. Apesar da vitória, a atuação do Uruguai não foi considerada boa. Então o Uruguai fez algumas mudanças no seu ataque. Saíram Santos Urdinarã, Pedro Petrone e Héctor Castro, para a entrada de Héctor Scaroni, considerado grande craque daquela seleção uruguaia, Pablo Dourado e Peregrino Anselmo. Completavam ainda aquele ataque uruguaio o Pedro Chá e o Santos Iriarte. Talvez vocês estejam se perguntando, 5 atacantes? Sim, exatamente isso, 5 atacantes. Naquela época, a formação mais popular era o 2-3-5, 2 defensores, 3 meio-campistas e 5 atacantes. Também é outra coisa da época, né? No terceiro jogo, então, o Uruguai goleou a Romênia por 4-0. Com exceção do Santos Iriarte, todos os atacantes do Uruguai marcaram. E assim, o Uruguai terminou classificado para a próxima fase. No grupo 4, então, estavam Bélgica, Estados Unidos e Paraguai. No primeiro jogo, os Estados Unidos venceu a Bélgica por 3-0. Essa foi a outra partida que abriu a Copa do Mundo. Aconteceram 2 partidas simultaneamente. No dia 13 de julho, no Parque Central. No segundo jogo, os Estados Unidos venceu o Paraguai também por 3-0. Nesse jogo aconteceu o primeiro hat-trick definitivo das Copas do Mundo, marcado pelo Bert Patnaud. Inclusive, levou um tempo para a FIFA reconhecer esse hat-trick como definitivo das Copas do Mundo. Os Estados Unidos brigou por muitos anos, porque um dos gols teria sido anotado como um gol contra, mas depois a FIFA reconheceu como o primeiro hat-trick das Copas do Mundo. E no terceiro jogo, o Paraguai se despediu da Copa do Mundo com uma vitória sobre a Bélgica por 1-0, e o grupo terminou com os Estados Unidos classificado. Feito isso, então, vamos para a próxima fase da Copa do Mundo, que foram as semifinais. Em jogo único, as 2 partidas no Estádio Centenário. Curiosamente, tiveram o mesmo resultado. A Argentina venceu os Estados Unidos por 6-1, e na outra partida, repetindo a mesma formação do jogo contra a Romênia, o Uruguai venceu a Iugoslávia por 6-1 também, com direito a hat-trick do Pedro Chá, e assim as 2 seleções se classificaram para a grande final da Copa do Mundo. Chegamos então à primeira grande final da Copa do Mundo entre Uruguai e Argentina. Uma rivalidade histórica e também uma reprise da final das Olimpíadas de 1928, que o Uruguai venceu, ficou com o ouro e a Argentina com a prata. Então o Uruguai buscava confirmar a sua superioridade, enquanto a Argentina buscava uma vingança. A única mudança no time do Uruguai foi a saída do Peregrino Anselmo, que se lesionou no jogo contra a Iugoslávia, e o Héctor Castro voltou ao time titular. Partida no estádio de Centenário, como não poderia deixar de ser uma final entre sul-americanos, emocionante. O Uruguai abriu o placar logo aos 12 minutos com Pablo Dourado, mas a Argentina foi para cima e empatou aos 20 com Carlos Peuchelli e depois virou aos 37 minutos com Guilherme Stabile. Os uruguaios protestaram no gol do Stabile, alegando impedimento, mas o juiz não deu e assim terminou o primeiro tempo, Argentina 2-1 no Uruguai. No intervalo do jogo, o capitão do Uruguai, o José Nassassi, chegou a desenhar em um diagrama a jogada do segundo gol da Argentina para os árbitros, tentando buscar a anulação do lance, porém eles não anularam, mantiveram o gol. No segundo tempo, então, o Uruguai resolveu se impor dentro da sua casa e empatou novamente a partida com Pedro Chá aos 57 minutos e virou aos 68 minutos com Santos Iriarte. A Argentina continuou buscando o gol até o fim do jogo, inclusive chegou a acertar a trave, mas no último minuto o Héctor Castro marcou o 4º gol uruguaio e liquidou a parada. Final de jogo, Uruguai 4, Argentina 2,
o Uruguai então confirmou o favoritismo e se sagrou campeão da primeira Copa do Mundo. O treinador uruguaio Alberto Suppici é até hoje o treinador mais jovem a ter vencido a Copa do Mundo, na época ele tinha 31 anos. E no dia seguinte foi declarado feriado nacional no Uruguai. O artilheiro dessa edição foi o argentino Guilherme Stabile, com 8 gols. Ele, infiltrador, como era conhecido, começou a Copa do Mundo como reserva, virou titular a partir da segunda partida e marcou gols em todas as fases da competição. E para falar dos destaques do campeão uruguai, basta vermos o time de estrelas eleito pela FIFA. Nele estava o goleiro Henrique Ballesteros, o defensor José Nassassi, os meias Álvaro Gestido e José Leandro Andrade, e os atacantes Pedro Chá, que foi o artilheiro da campanha uruguaia com 5 gols, Héctor Scaroni e Héctor Castro. No time de estrelas ainda tinham 2 argentinos, o meia Luiz Monte e, claro, o artilheiro Guilherme Stabile. O Bola de Ouro, eleito o melhor jogador da Copa do Mundo, foi o José Nassassi, que eu mencionei outras vezes durante o vídeo, defensor uruguaio, capitão, conhecido por sua liderança em campo. Ele tinha inclusive o apelido de El Mariscal, ou Marechal. O Bola de Prata, segundo melhor jogador, foi o Guilherme Stabile, da Argentina. E o Bola de Bronze, terceiro melhor jogador, foi o José Leandro Andrade, considerado um dos melhores jogadores daquela época, tinha o apelido de A Maravilha Negra. Como podemos ver, então, os sul-americanos marcando presença aí na eleição dos melhores da Copa do Mundo. Então, galera, gostaram? Afinal, se tratando de uma Copa do Mundo muito longe do nosso imaginário futebolístico, afinal, já se passaram 90 anos, mas faz parte da história, né? Dá pra se dizer que era uma época em que as seleções sul-americanas estavam no topo. Inclusive, né, agora eu tava pensando que daqui 10 anos vai ser comemorado o centenário das Copas do Mundo, então, né, o que será que a FIFA vai preparar aí para essa comemoração? No mais é isso, muito obrigado, abraços e até a próxima.